Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Bioenergy Hub. Eu sou o Marcos Eduardo de Oliveira, um dos idealizadores dessa iniciativa, e hoje serei o seu hoster nesse bate-papo. O Bioenergy Hub é um primeiro hub de inovação dedicado a energias renováveis, com o objetivo de gerar soluções e negócios entre startups e corporações. Esse evento é uma realização conjunta entre o Bioenergy Hub, a Proambi e a Astecna. Eu vou passar rapidamente um videozinho aqui para vocês conhecerem um pouco do que é o Bioenergy Hub e, na sequência, volto comigo. Bom, pessoal, esse é um pouquinho do nosso trabalho aí, o que a gente tem desenvolvido, das nossas startups. Quem gostar, quiser conhecer um pouco mais aí, só acessar o nosso portal e conhecer um pouco do nosso trabalho. Bom, agora vamos aí direto ao ponto, para o nosso bate-papo. A gente vai falar hoje sobre as diretrizes para o armazenamento e aplicação de resíduos como cinza, fuligem, torta nas lavouras de cana-de-açúcar. A gente está transmitindo essa live multiplataforma, então onde quer que você esteja aí, LinkedIn, YouTube, Facebook, já coloque aí no chat de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo
Fiquem à vontade de colocarem suas perguntas, que eu vou coordenando aqui e fazendo elas para que até o final a gente tenha todas respondidas, tá? Bom, e para falar sobre esse assunto tão importante aí para o setor sucroenergético, eu vou trazer aqui o Homero Tadeu Leite, que é diretor da ProAmbi Engenharia e também é vice-presidente das Tecna. Homero, bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação e disponibilidade de compartilhar seu conhecimento aí com a gente. Fica à vontade para se apresentar e iniciar o nosso bate-papo. Obrigado. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar podendo conversar com vocês a respeito dos resíduos sólidos da indústria sucroenergética. Agradeço já de início ao convite que me foi feito pelo Marcos e pretendemos agora conversar um pouquinho, uma conversa bem aberta, não é palestra, não é uma troca de experiências, uma troca de você, o pessoal tem vivência na usina, tem vivência no mercado, nós acompanhamos também diversas unidades, então vamos trocar algumas ideias a respeito dos resíduos sólidos da indústria sucroalcooleira, né? A indústria, eu acabei não me apresentando direito, mas eu sou um engenheiro químico, tenho especialização em gerenciamento ambiental e quando eu trabalhei muito tempo no Centro de Tecnologia da Copersucar, naquele período, o primeiro ano que você trabalhava no centro, você fazia um curso de especialização em engenharia açucareira e alcooleira, né? Eram 8 horas diárias durante um ano, estudando aí o setor e o processo em si, desde a produção de cana até o controle de qualidade do produto final. E estou no setor já há um bom tempo. Trabalhei 21 anos na Copersucar e, ao sair fecharam o setor, passou a não existir mais no CTC e nós passamos a atender a indústria sucroalcooleira através da ProAmbi, que também já tem 21 anos aí. Então, estamos com 42 anos de experiência no setor. Foi dito pelo Marcos que era uma promoção conjunta com a Tecna. A Tecna é uma associação de técnicos da cana-de-açúcar existente em Piracicaba, né? Ela reúne técnicos que trabalharam num centro de pesquisa e tecnologia em Piracicaba e tentando fornecer aí um trabalho multidisciplinar e de alta qualidade para a indústria sucroalcooleira. E a nossa conversa hoje é sobre os resíduos sólidos da indústria sucroenergética. E nós estamos colocando nessa abertura que são os principais resíduos, porque existe uma série muito grande de resíduos na indústria, então a gente pretende abordar os 4 principais resíduos aí da indústria sucroenergética. Mas antes de conversar sobre as novas diretrizes, sobre como está o setor, é importante que a gente faça um retrocesso para saber como é que tem caminhado essa história de meio ambiente. Eu coloquei como marco ambiental a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano de 1972, porque nesse mês de junho faz 50 anos que essa Conferência de Estocolmo ocorreu. E a Conferência de Estocolmo foi muito importante, né? Ela foi em junho de 72, ela ocorreu em junho de 72, e foi a primeira vez que se começou a manifestar a preocupação sobre meio ambiente no mundo, né? Não é Brasil, é no mundo. E naquela oportunidade, o Brasil se fez representar, né? Uma comissão, e o que se propunha nessa Conferência de Estocolmo é que o desenvolvimento industrial tinha que ser pensado, né? Que nós não podíamos ter um desenvolvimento industrial a qualquer preço, que havia necessidade de ter alguns parâmetros para se limitar ao desenvolvimento. E os parâmetros eram os chamados parâmetros ambientais. No período, o Brasil se colocou contra, porque ele achou que era
interferência no desenvolvimento brasileiro e que os países desenvolvidos estavam querendo limitar o desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Só que essa conferência ocorreu em 72 e já em 76 começaram a surgir as primeiras legislações ambientais no Brasil, né? Começaram a surgir os padrões ambientais. Em 76 foi aprovado em São Paulo a Lei 997 e o Decreto Regulamentador 8468, que abordam praticamente todos os assuntos relacionados ao meio ambiente. Solo, atmosfera, efluentes líquidos, qualidade de água e etc. E são vigentes até hoje, né? Lógico que eles foram sendo atualizados, que eles foram passando por alterações, né? Mas eles são vigentes até hoje. E, como eu disse, são 50 anos que se começa a discutir meio ambiente, então 50 anos no universo é quase nada, né? Então, e essas atualizações são feitas, né, à medida que novos conhecimentos ocorrem na área ambiental. E eu listei aqui também, porque é um assunto que nós vamos discutir no final, que entre 2001 e 2004 ocorreu uma conferência em Estocolmo sobre os poluentes orgânicos persistentes, os chamados POPs, né? Nessa convenção, são produtos que eram desconhecidos, né? E nós vamos falar um pouquinho mais para frente o que são esses POPs aí. Mas ele está relacionado com o assunto que a gente quer tratar, por isso que eu estou citando aqui, né? A convenção foi em 2001, se elaborou um documento, esse documento demorou aí 3 anos para conseguir o mínimo de assinaturas, que eram 50 assinaturas de países, e em 2004 ele foi promulgado. Em 2004 também ocorre a norma, aprovada a norma da ABNT 2004 e 2005, que tratam de classificação de resíduos sólidos e testes em resíduos sólidos. E nesse período começou a se discutir a respeito da aplicação de vinhaça, que ocorreu uma longa discussão técnica a respeito da utilização de vinhaça na fertirrigação, né? E em 2005 saiu a primeira norma no Brasil tratando da aplicação de vinhaça na lavoura de cana-de-açúcar. Hoje ela já está na terceira versão, já teve várias revisões, já saíram algumas normas ou instruções técnicas estabelecendo algumas diretrizes, né? Como monitoramento de águas subterrâneas, nas áreas de aplicação de vinhaça, avaliação do solo nas áreas de aplicação de vinhaça, que são todas instruções complementares a essa primeira norma de 2005. E é bom também que a gente cite a vinhaça nesse caso, porque para efeitos de legislação, para efeitos de meio ambiente, a vinhaça é considerada um resíduo sólido, né? Porque a legislação considera que resíduo sólido é aquele resíduo que está no estado sólido ou até mesmo no estado líquido, mas não passível de tratamento para ser lançado em corpos d'água. E com a vinhaça ocorre isso. Se eu tiver um tratamento mais eficiente possível, 94%, 96%, 98% de eficiência de remoção de carga orgânica, eu ainda não consigo lançar a vinhaça dentro do que recomenda a legislação aí para não alterar as qualidades da água do corpo receptor. Ainda dentro dos marcos ambientais, nós temos um período aí de 2006 a 2007, onde ocorreu uma ampla discussão técnica sobre resíduos sólidos da indústria sucroenergética. E o que se pretendia naquela época é que houvesse um plano similar ao plano aprovado para aplicação de vinhaça com relação aos resíduos sólidos
da nossa indústria. E tudo começou questionando-se e fazendo com que se desenvolvesse trabalhos para buscar quais eram os benefícios agronômicos, principalmente das cinzas e da fuligem. E depois, logo a seguir, se começou um levantamento da composição desses resíduos e também das metodologias e dos procedimentos que as usinas adotavam para manipular esses resíduos e para dispor esses resíduos na lavoura. A indústria sucroalcooleira sempre se caracterizou, né, pelo reaproveitamento de resíduos e a reutilização, né? Eu envio ao solo, né, para a lavoura, aquilo que a cana retirou do solo, né? Então, eu envio a vinhaça que tem produtos que a cana extraiu do solo, a torta de filtro da mesma forma, e é um reaproveitamento de nutrientes. Isso é característica do setor. Também estou citando aqui que em 2010 foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aquela definição que eu disse que a vinhaça se caracterizava como resíduo sólido, está nas definições dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. E quando ela define resíduos sólidos, ela cita esse fato aí. Eu citei a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. E eu quis colocar aqui algo a mais, né? Mais detalhado sobre esse assunto, e alguns pontos nós colocamos nessa prancha aqui. Ela foi adotada, então, em 2001, e ela entrou em vigor em 2004, quando 52 países assinaram a adesão ao protocolo. No Brasil, já em 2005, foi aprovado o Decreto 5.472, instituindo ou adotando o que propunha essa Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. E essa convenção tinha alguns compromissos embutidos no texto. O primeiro era adotar medidas de controle de todas as etapas do ciclo de vida das substâncias, os poluentes orgânicos persistentes. Inicialmente, esses poluentes foram encontrados em produtos utilizados na agricultura, na lavoura. E chegou-se à conclusão também que existiam alguns desses produtos orgânicos persistentes que resultavam de ações antrópicas, né, de emissões não intencionais. E o problema desses produtos, desses poluentes orgânicos persistentes, é que a natureza não está acostumada, eles são produtos que não se consegue degradar, né? Se eu lançar num corpo d'água matéria orgânica comum, né, DBO, o próprio corpo d'água faz com que os micro-organismos e quem está vivendo naquele corpo d'água acabam consumindo essa matéria orgânica e essa matéria acaba sendo resolvendo o problema da alta taxa de carga orgânica naturalmente. Esses produtos orgânicos persistentes, eles não ocorre esse fato, né? Eles continuam, por isso mesmo o nome poluentes orgânicos persistentes. Eles continuam na natureza e eles podem causar problemas de saúde pública, né? Problemas no fígado, problemas na pele. Então, essa Convenção de Estocolmo tentou propor aos países que adotassem medidas de controle dessas substâncias, que eliminasse ou restringisse a utilização dos poluentes orgânicos persistentes. Isso é o caso de produtos utilizados na agricultura. E também que fizesse um programa para redução e eliminação das emissões não intencionais, né? E também que se promovesse as melhores tecnologias e práticas no campo tecnológico. No Brasil, foi elaborado um Plano Nacional de Implementação dessa Convenção de Estocolmo,
que foi aprovado em 2005. Tem aí um símbolo embaixo aí mostrando, falando sobre esse Programa Nacional de Implementação da Convenção de Estocolmo. E esse plano surgiu, e essa discussão toda surgiu, foi aprovado no Brasil justamente quando se estava discutindo os resíduos da indústria sucroalcooleira. E pensava-se na época, né, os organismos ambientais, que a queima de uma das emissões não intencionais dos poluentes orgânicos persistentes é a queima de combustíveis, a queima de materiais. E se pensava que a queima do bagaço nas caldeiras ou os produtos da cana tivessem uma alta porcentagem desses poluentes orgânicos persistentes. Então, entre as fontes, a convenção lista no anexo C as fontes que poderiam resultar na emissão desses POPs, desses produtos. E entre as fontes, inclusive identificadas no Brasil, tem a queima de biomassa, que é essa categoria E da convenção, no grupo 3, e se estimava que a liberação era 30,3 gramas de toxicidade equivalente, TEC, no período do plano de ação, que era 5 anos. E foi feita algumas propostas para redução em 45% dessas emissões. E nesse período também ocorreu a inclusão de dioxinas e furanos nos valores orientadores para solo, né? Nós sabemos que em São Paulo existe uma decisão de diretoria que trata de valores orientadores para solo, para águas subterrâneas, e no caso do solo foi adicionado os teores para dioxinas e furanos, também nesse período. Em relação aos resíduos da indústria sucroenergética, o principal resíduo em função do volume, da quantidade gerada, é o bagaço de cana, que nós utilizamos, é uma utilização nobre para geração de energia, né? O bagaço de cana é produzido aí uma quantidade de aproximadamente 280 quilos de bagaço por tonelada de cana, então uma quantidade grande de resíduo. Ele é queimado em caldeiras, né? As caldeiras mais recentes, com pressão, operando em pressão mais elevada, para cada tonelada de bagaço, nós temos cerca de 2 toneladas de vapor, 2,3 toneladas de vapor, e ao queimar o bagaço traz junto com ele algumas impurezas minerais, né? E quando o bagaço é queimado na caldeira, sobra um resíduo no interior da caldeira, que é denominado de cinzas, né? Está relacionado em azul aí saindo diretamente das caldeiras. E então esse é um dos resíduos que nós temos aí do setor e com alta significância, principalmente agora que se discute dioxinas e furanos. E essas cinzas são produzidas na faixa de 2 quilos por tonelada de bagaço. A caldeira não tem uma eficiência de 100% de queima. Então, ao sair os gases de combustão, ainda saem alguns particulados, né? Algum bagaço não queimado, ou até mesmo terra ou solo que tenha vindo junto com o bagaço e não tenha sido removido no tratamento na lavagem. Hoje não tem mais lavagem, mas na limpeza de cana. Esses gases passam por um sistema de abatimento de particulados, lavador de gases ou algo semelhante, e nós temos um produto sólido removido, que é a fuligem. Então, aqui estão os principais resíduos hoje, porque o bagaço já está sendo queimado e não é mais problema, mas nós temos 2 resíduos que são dispostos na lavoura. O outro resíduo é a torta de filtro. O caldo de cana tem, na composição do caldo, 85% do caldo é água, né?
e depois nós temos a sacarose, e tem algumas impurezas dissolvidas nesse caldo, e impurezas em suspensão e algumas dissolvidas. E durante o processo de obtenção de açúcar, é feito um tratamento desse caldo para remoção dessas substâncias, de corantes orgânicos, né? Gerando, através de um decantador, gerando lodo desses decantadores, que juntamente com um bagacilho para dar pega nos filtros, né? É enviado para os filtros, e desse filtro sai um caldo filtrado que retorna para o processo, né? Para recuperar perdas, para diminuir perdas, e dali sai também a torta de filtro, que é um condicionante do solo, comprovadamente um condicionante do solo, tem benefícios muito grandes da aplicação de torta de filtro na lavoura. O que se viu quando começou a se discutir esse manual de aplicação de resíduos da indústria sucroalcooleira para fazer aquele plano que eu citei há pouco, se chegou à conclusão que as usinas trabalhavam com procedimentos diferentes para aplicação. A manipulação desses resíduos era diferente, não é? Nós sabemos que, por exemplo, a torta, há uma recomendação agronômica de 40 quilos de torta mais 70 de nitrogênio, e é o que a cana precisa. Mas, em termos das misturas de torta com cinzas, com fuligem, cada usina trabalha com uma forma diferente de aplicação. Então, não havia como fazer um procedimento único para todas as usinas. E os resíduos também são gerados em condições diversas. A quantidade de torta é diferente dependendo do processo, os próprios resíduos, né, de cinzas e de fuligem são gerados em quantidades e composição diferente, dependendo de operação, de condições de operação da caldeira, de pressão, de temperatura, de eficiência de queima da caldeira, né? E a caracterização que se tinha naquele período não era representativa, né? Então, esses são os problemas que se encontrou naquele período para se discutir o assunto. E, por outro lado, né, do lado legal, não existe um padrão de lançamento que estabeleça limites de dioxinas e furanos por qualquer resíduo. O único valor que tem, eu já até citei, é que foi incluído nos valores orientadores os limites para o solo. Então, a qualidade do solo foi contemplada nesses valores orientadores em relação às dioxinas e furanos. Muitas etapas foram feitas no decorrer desses estudos. Isso foi longo, vocês vejam que eu falei em 2006, 2007, nós estamos em 2022, né? Foi feita uma avaliação agronômica, né, justificando a aplicação de cinzas e de fuligem também, pelos teores de K2O e P2O5, né? Foi classificada a periculosidade desses resíduos, e eles foram classificados como classe 2A, não inertes, né? Entretanto, não foram considerados perigosos. Se nós formos verificar o preâmbulo da decisão de diretoria 126, que trata de aplicação de torta e cinzas e fuligem na lavoura, eles colocam lá que os teores a presença de dioxinas e furanos já é suficiente para considerar-se que o resíduo é de classe 1, mas isso ainda não está exatamente demonstrado, né? Mas as análises que foram feitas de periculosidade, seguindo as normas da ABNT, vigentes até hoje, né? Ela classificava esses resíduos como classe 2A, né? Resíduos não inertes. O próprio trabalho, foi feito um trabalho inicial de levantamento de teores de dioxinas e furanos pelo setor. A CETESB resolveu fazer um trabalho
por ela própria, né, para certificar da velocidade, para certificar do teor realmente de dioxinas e furanos, e o segundo, a decisão de diretoria que eu comentei há pouco, eles dizem que a mistura de resíduos, né, está entre 2 nanogramas de toxicidade equivalente e abaixo de 7,5 nanogramas de toneladas de toxicidade equivalente por quilo, que são exatamente os valores de prevenção e o valor de intervenção contido nos valores orientadores do solo. Então, não se encontrou níveis extremamente elevados, mas se encontrou alguns valores, teores de dioxinas na mistura analisada pela CETESB. Depois desse estudo, a CETESB publicou o procedimento técnico para a aplicação dos resíduos, né? E para o licenciamento de pátio de mistura de resíduos. Esse trabalho foi um trabalho de muitos anos aí para a discussão do assunto, e ele ainda não está totalmente resolvido, né? Nós vamos ter que caminhar e discutir esse assunto ainda por algum tempo aí, para a melhoria do próprio procedimento técnico, né? E para evitar conclusões que não tenham embasamento aí, né? Eu deixo aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, contar alguma experiência, esteja aí totalmente à vontade, hein? Em relação à decisão de diretoria, ela própria apresenta na decisão as definições de fuligem, que nós já mostramos lá na frente, né? Que é o bagaço não queimado, e uma parte de terra ou de solo que saem junto com os gases da caldeira. As cinzas é um material inorgânico que permanece no interior da fornalha da caldeira. A torta de filtro é o resíduo resultante do tratamento do caldo, da etapa de tratamento do caldo, né? Da etapa de coagulação, efloculação e decantação das impurezas contidas no caldo. E ele define também nessa decisão de diretoria o que ele chama de mistura, que ele coloca na decisão, que a mistura ele considerou fuligem, cinzas mais torta de filtro, né? Então, na mistura não se considera nada mais. Cama de frango e coisas semelhantes está fora da discussão ambiental dos resíduos sólidos da indústria sucroalcooleira. E ele também define o que é pátio de mistura. E por que está sendo chamado de pátio de mistura? No passado, nós e todo mundo usava o termo pátio de compostagem. Mas a compostagem é um procedimento, é a mineralização da matéria orgânica que tem no resíduo, mas ele demanda um tempo longo para que isso ocorra, que essa mineralização ocorra. E, na verdade, a maior parte da indústria sucroalcooleira, o que ela faz é a passagem desses resíduos por um pátio para redução de umidade, né? Então, não é feito uma compostagem, eu não faço a mineralização da matéria orgânica completa até obter um produto classificado como um fertilizante. Por isso que hoje, na própria decisão, se fala de pátio de mistura. É um pátio para onde eu envio a torta, a fuligem, as cinzas, faço lá as misturas que forem necessárias, posso adicionar algum nutriente, gesso e outros nutrientes, desde que atendo as recomendações do mapa, né? Faço só a mistura, espero reduzir a umidade e mando para a lavoura para aplicar como fertilizante ou condicionante de solo. Na norma não se fala de pátio de compostagem, mesmo porque, se nós
estivermos falando de compostagem e nos volumes que a usina produz de resíduos, essa produção precisa de um licenciamento ambiental através de um estudo de impacto ambiental. Então, hoje, se nós tratamos dos pátios de mistura somente, que é exatamente o que as usinas fazem, né? Praticamente não existe compostagem. E a norma, né, estabelece procedimentos para pátios novos e para pátios usados, né? Na verdade, já há algum tempo, a CETESB, quando licencia pátios de mistura de resíduos, ela tem feito uma série de exigências para operacionalizar esses pátios, né? Ele tem pedido que se faça drenagem das águas pluviais ou dos percolados, né? Embora a gente saiba que os percolados a produção de percolados é baixa, mas águas pluviais depende das chuvas, né? Mas eles querem que faça uma drenagem, recolhimento dessas águas e disposição adequada dessas águas pluviais e percolados. Se estiverem contaminados, tem que estar o destino adequado. Eles dizem que o solo tem que ter o coeficiente de permeabilidade de 10 a menos 6 centímetros por segundo. Esse é um problema, né? Porque, na verdade, é muito difícil encontrar um solo que tenha esse coeficiente de permeabilidade nessa faixa, né? O solo, a menos que seja um solo argiloso e ele tenha sofrido compactação, a gente não consegue obter esse coeficiente de permeabilidade. O objetivo da drenagem que eu citei anterior é evitar que a gente tenha contaminação dos corpos d'água, né? O objetivo do coeficiente de permeabilidade é evitar que exista infiltração e a gente tenha contaminação das águas subterrâneas ou da umidade do solo. Mas o coeficiente de permeabilidade é um teste, né, que é feito com a emissão de uma anotação de responsabilidade técnica, deve ser feito por um engenheiro civil ou por um geólogo, né? Principalmente esses dois técnicos que são especialistas em solo, mas é muito difícil obter esse coeficiente nessa faixa, naturalmente. Para se obter esse coeficiente é necessário colocar argila e compactar, ou em alguns casos só a compactação pode ajudar a obter esse coeficiente de permeabilidade, ou então usar alguma outra forma de impermeabilização, né? No caso, existem produtos que eles endurecem e deixam o solo impermeável. Mas é uma condição difícil de ser atendido. Outra exigência é que a distância entre o piso onde está o pátio e o lençol freático, na pior condição, que é a condição da estação de chuva, eu tenho 1,5 metro entre o nível do lençol freático e o piso do local de armazenamento. Exigem taludes impermeabilizados e essa outra exigência é uma exigência muito complicada de se fazer, né? E com sistema de drenos testemunha. Qual é o objetivo desse sistema de drenos testemunha? É verificar se o sistema de impermeabilização utilizado não foi rompido, se não está havendo vazamento de líquido pela área impermeabilizada. Quando nós falamos da impermeabilização de tanques de vinhaça, lá também tem drenos de testemunha embaixo da manta, né? Agora, aqui foi posto drenos de testemunha, mas, diferentemente do que foi aprovado para a vinhaça, não há essa exclusão, né? Lá, se você tiver a exclusão de monitorar o lençol freático.
Lá, se você estiver aderindo testemunha, você não precisa monitorar. Aqui não se fala nada. E uma vez avaliado isso, se não se atender essas condicionantes colocadas, é necessário impermeabilizar o solo. A gente tem visto algumas propostas de serviço, algum escopo de serviço colocado pelas usinas, e o pessoal coloca prazos totalmente inexequíveis para fazer essas avaliações dos pátios de mistura. Né? Apresentado em 30 dias. O projeto é trabalhoso, ele tem várias etapas, ele tem que ser cuidadoso, e então não adianta ter pressa, tem que se fazer dentro do prazo que os serviços exigem. Né? Bom, além disso, ainda para pátios novos, né, eles pedem que se apresente um relatório técnico com todas as informações a respeito do pátio e ainda um mapa potenciométrico, com a finalidade de verificar qual é o fluxo de água no lençol freático. E também um plano de monitoramento do solo no entorno do pátio, a ser monitorado e enviado à CETESB, protocolado na CETESB os resultados desse monitoramento de solo. Esse monitoramento de solo, a amostragem tem que ser bianual, para dioxinas, furanos, bário, crômio, cobre e zinco. Pede-se uma amostra composta com 30 pontos, na profundidade de 0 a 20. E a cada 2 anos se entrega o relatório. Isso quando da renovação das licenças de operação. E aqui começa uma outra complicação também, né? Se nós fizermos as amostragens e os valores forem maiores que os valores de intervenção, uma nova coleta tem que ser feita. E se essa contaminação for confirmada, a decisão de diretoria, a recomendação do procedimento, recomenda que se adote os procedimentos definidos para áreas contaminadas. A gente sabe, quem teve problemas de contaminação por vazamento de tanques de postos de abastecimento de combustível, sabe bem o que é esse procedimento para áreas contaminadas. É um procedimento complicado, trabalhoso, demorado, onde se gasta uma quantidade muito grande para fazer todas as etapas aí, né? As etapas de confirmação, as etapas de procedimento de recuperação de área, as etapas de acompanhamento até a área estar recuperada. Então, são trabalhos complexos aí, complicados para se realizar. E nós estamos falando aqui tanto de áreas novas, quanto das áreas existentes, que é o próximo item que a gente vai discutir aqui com vocês aí, né? Quando eu tenho pátios sem licenças ou em processo de licenciamento, se ele tiver os coeficientes e a distância adequada, tudo bem, ele tem que atender, não precisa o projeto de implantação nem impermeabilização, mas o acompanhamento, as avaliações de solo, tudo continuam para todo mundo. Se eles não atendem, eu tenho que propor um plano de monitoramento do solo e da água subterrânea e adequações necessárias. Vocês vejam que, se eles não atenderem o coeficiente de permeabilidade, a distância de 1,5 metro e tal, eu tenho 180 dias para apresentar um plano de adequação e, com um prazo de 2 anos, adequar esse pátio. E aqui também a mesma observação que eu fiz na anterior. Se os valores de intervenção
eu repito, se derem acima dos valores de intervenção, eu repito a coleta, e se for confirmado, eu entro num procedimento de áreas contaminadas. Então, o processo de obtenção do licenciamento de pátios de mistura, né, ficou muito mais complexo com a aprovação dessa decisão de diretoria 126 de 2021. E outra coisa que ele alterou substancialmente foi a aplicação da mistura de torta, fuligem e cinzas na lavoura. Eu já citei no começo que existia uma recomendação agronômica tradicional no sentido de definir as dosagens de torta na lavoura. Só que agora, a partir desse procedimento aprovado pela diretoria da CETESB, por decisão da diretoria, o parâmetro não é mais a quantidade de torta utilizada para a fertilização do solo, mas sim a quantidade de dioxinas e furanos que está no produto e no solo, né? O que ficou definido é que a concentração máxima no produto a ser dosado, ela está na faixa de 7,5 nanogramas de toxicidade equivalente por quilo de dioxinas e furanos, né? Foi estabelecido também que os valores no solo têm que ser inferiores ao valor de prevenção. Então, eu vou adotar, para aplicar, a concentração de 7,5. No solo onde eu apliquei, ela não pode passar de 2. Então, as dosagens têm que ser muito bem avaliadas aí a partir dessa definição. E estabelece ainda também a decisão de diretoria que para concentrações entre 7,5 e 27 nanogramas de toxicidade equivalente por quilo, a taxa máxima de aplicação de torta, de mistura, é 4,4 toneladas por hectare ano. Não proibiu o enriquecimento da mistura, né? Pode ser enriquecida, mas propõe ainda que a gente consiga propor e implementar medidas de redução de toxinas e furanos até 2023. Vocês lembram que, quando eu citei a Conferência de Estocolmo, um dos pontos recomendados era que se buscasse essas medidas de redução. E isso está sendo previsto para o setor sucroalcooleiro. Me parece que é o primeiro setor a receber essa exigência, mas já está aprovada pela decisão de diretoria. Outro reforço também, que quando se fala da aplicação no solo, é que não se pode aplicar individualmente cinzas e fuligem. As cinzas e fuligem só podem ser aplicadas se estiverem junto com a torta. Elas sozinhas não podem ser aplicadas. E quando eu também, para o caso de alguém que não tenha produção de vapor, é muito difícil, mas às vezes é de outra empresa anexa, né? Passou por uma termoelétrica, produção de vapor, se não for aplicar, ela pode aplicar só a torta sozinha, mas desde que o teor de dioxinas e furanos esteja menor do que 7,5 nanogramas de toxicidade equivalente por quilo. Então, é uma mudança muito significativa, né? A gente passa de uma aplicação, de uma avaliação agronômica na aplicação da mistura ou da torta para uma avaliação ambiental, né? Então, eu não estou mais preocupado com a fertilidade do solo, no caso aqui. Eu estou permitindo que se aplique para ter fertilidade, mas eu estou preocupado em manter os teores de dioxinas e furanos no solo dentro dos padrões estabelecidos pelas decisões de diretoria da CETESB
que definiu aqueles valores orientadores para solo e para as águas subterrâneas. Eles pedem ainda um relatório anual da aplicação da mistura, né? Mostrando as áreas onde foram aplicadas, a quantidade aplicada, a forma de aplicação, as análises da mistura, como foi feita a amostragem da mistura, né, que deve ser 2 amostragens por ano, né, como foi feito para compor essa amostra, e 2 vezes por ano para se analisar o produto a ser aplicado na lavoura. Eu não tenho essa exigência nem se eu não tiver pátio, né? Se eu não tiver pátio, a aplicação for sair direto da usina para a lavoura já aplicada, eu não tenho que fazer isso que foi relatado até agora aqui, né? Mas eu tenho que informar, eu não posso aplicar sozinha, né, a cinza fluida, eu tenho que aplicar misturada com a torta, e eu tenho que fazer um informe detalhado de qual é o procedimento que eu estou fazendo para obter essa mistura. Se a mistura está sendo feita dentro do próprio caminhão aplicador, se a mistura está sendo feita por um equipamento que vai misturar as duas, recebe os fluxos dos produtos e faz a mistura, né? A gente sabe que para fuligem e cinzas tem sistemas que trabalham continuamente, né? É um turbofiltro que tem uma lona e que produz fuligem continuamente. Por outro lado, também aqueles decantadores de fuligem, né, produz fuligem e cinzas continuamente. Mas ainda existem usinas que utilizam caixas de decantação para tratar a água utilizada na lavagem dos gases, né? E as cinzas e a fuligem ficam nessas caixas. A limpeza não é contínua, a limpeza é periódica. Então, vai ficar um pouco difícil, né? A operação para misturar esses resíduos com a torta sendo contínua e a fuligem e as cinzas sendo descontínua, limpando-se só quando as caixas exigem. E para iniciar todo esse processo, a CETESB deu um prazo, ela vai mandar uma carta e deu um prazo de 90 dias para que se inicie o processo de licenciamento. E é isso que a gente teria para discutir sobre esse assunto. Então, eu queria abrir aí se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma observação a fazer a respeito. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso aqui, para servir como base para a gente conversar sobre a aplicação de desmistura e as alterações do prazo. Homero, ótimo, obrigado. Tem uma pergunta aqui já do Renato de Souza Miranda. Obrigado, Renato, pela pergunta. Ele está falando, Homero, o seguinte: primeiro agradecendo aí, falando excelente o termo abordado. Para mistura cinza, fuligem e torta, há um período de descanso após aplicada a primeira vez em área de solo cultivada para que não exceda o teor limite de nutriente? E depois ele complementa aqui falando para não prejudicar corpos d'água por percolação. Não, o objetivo desse procedimento que está sendo aprovado é justamente esse, né? É evitar que você tenha infiltração. Então, você está exigindo que você tenha o solo impermeabilizado para não ter nenhum problema de contaminação, para se garantir que eu não tenho problema de contaminação. A gente sabe que a maior parte dos pátios hoje de mistura de resíduos, eles pode ser que não tenha esse 10 a menos 6 centímetros por segundo de
de grau de permeabilidade. Mas eles estão compactados, né? É feita uma compactação bastante efetiva para reduzir o problema de infiltração. Então, e o tempo também, hoje, de passagem no pátio é relativamente curto, né? Principalmente para a torta, né? Só que até hoje a gente tinha a possibilidade de aplicar junto ou aplicar separado os resíduos. E a partir dessa decisão de diretoria, os resíduos têm que ser aplicados juntos, a menos que o que a gente falou logo no fim aí, que eu possa aplicar a torta, né? Desde que sozinha, né? Desde que eu atenda a recomendação dos 7,5 nanogramas de toxicidade equivalente por quilo de dioxinas e furanos. Então, a norma agora, em função do levantamento que foi feito durante esse período e que mostrou que existiam procedimentos diferentes, ela busca, né, fazer uma unificação de procedimentos, né, determinar um procedimento único para garantir que não tenha problemas de contaminação das águas subterrâneas. E você veja que, para os pátios existentes, já se pede nesse procedimento que você analise o solo, né? E analise qualquer contaminação que tenha antes de você fazer qualquer alteração no pátio. Tá. Mer, mas tipo assim, se eu aplicar essa mistura, né, cinza, fuligem e torta numa área, né, eu tenho que esperar um determinado tempo para poder aplicar novamente nessa mesma área? Tem alguma coisa nessa regulamentação ou não necessariamente? Eu não preciso, não preciso esperar tempo para aplicar. Ela pode ser uma recomendação agronômica que exige uma outra dosagem, mas sempre dentro daquilo que se propõe. A concentração máxima de dioxinas no resíduo que eu estou aplicando, né? Que eu tenha controle de quanto eu apliquei e que eu esteja fazendo avaliação do solo. Vocês lembram que quando ele fala da aplicação de mistura, dependendo de quanto você encontrar no solo, ele restringe quanto você tem que aplicar. Então, por exemplo, se eu tiver uma concentração de dioxinas e furanos entre 7,5 e 27 nanogramas de toxicidade equivalente por quilo, eu não posso aplicar mais do que 4,4 toneladas por ano por hectare. Essa foi a única restrição que houve. Então, se eu estiver atendendo o solo estiver com valores inferiores ao valor de prevenção, que é 2 nanogramas de toneladas de toxicidade equivalente por quilo, e o meu resíduo tiver o 7,5, que é um fator de controle, é praticamente um padrão de lançamento, se a gente fosse comparar com águas aí, né? Eu tenho na água é uma coisa semelhante, né? Eu tenho estabelecido pela lei um padrão de lançamento, quanto que eu tenho no efluente, por exemplo, de carga orgânica que eu posso lançar no rio. E eu tenho os padrões de qualidade do rio que eu não posso alterar. Então, eu tenho lá que eu tenho que ter no rio de classe 2, eu tenho que ter 5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Então, eu não posso alterar aquilo. No caso do solo, fazendo uma comparação aí com o solo, foi estabelecido que o solo tem que ter o valor menor do que 2 nanogramas de toxicidade equivalente por quilo de dioxinas e furanos, e a mistura que eu aplico não pode passar de 7,5. Então, praticamente se estabeleceu, através de uma decisão de diretoria, um padrão de lançamento e um padrão de qualidade do solo. Perfeito. E quando a gente fala desses valores orientadores, né? O valor orientador está definido também por uma decisão de diretoria da CETESB e está definido também por uma resolução do CONAMA. E ele estabelece a qualidade do solo e da água subterrânea, né? E com o valor de prevenção, se eu atingir esse valor de prevenção, já é para ficar preocupado que eu atingi o valor, e o valor de intervenção. Se chegar no valor de intervenção, eu teria que
tomar atitudes para recuperar a área, né? Então, os valores orientadores já estabelecem a ação que eu tenho que tomar. E o que é interessante é que eles utilizaram aqui como valor no solo inferior ao valor de prevenção, né, que é o 2 nanogramas de toxicidade equivalente por quilo. Se a gente for buscar, eu não sei nem se eu marquei aqui, mas se nós formos buscar para dioxinas e furanos, 2 é o valor de prevenção e 7,5 é o valor de intervenção. Então, eles colocaram como concentração máxima de lançamento o valor de intervenção que se encontra nos valores orientadores de poluição do solo. Perfeito. Aqui eu acho que o Claudemir tem mais 2 perguntas aqui, mas acho que só para complementar, o Claudemir Pedro Penati, obrigado aí, Claudemir. Acho que ele está corroborando com você e ele fala assim, para complementar, Homero, é como se fosse acho que é PAV aqui que fala, vai depender do que tem na mistura e da dose a ser aplicada. No solo, como é orgânico, vai lixiviar pouco ou percolar. Na verdade, a quantidade a ser aplicada deixou de ser uma quantidade que a gente tinha como teórica e que se aplicava, e ela vai passar a ser uma dosagem para cada empresa. Porque nas avaliações que se foram feitas anteriormente, houve variações de concentração nos resíduos, né? Dependendo de tipo de caldeira, de pressão de operação da caldeira, de forma de manipulação. Então, se tem teores diferentes da concentração de dioxinas e de furanos de usina para usina, né? Os valores não são divulgados porque não tem sentido divulgar particularidades de ninguém, mas foram avaliados e se encontrou aí alguns valores diferentes, alguns valores maiores, alguns valores menores de dioxinas e furanos. Então, por isso, a usina vai ter que fazer as 2 amostras anuais, né, e fazer a dosagem de acordo com o que ele encontrar na sua análise, né? A dosagem quantitativa está relacionada ao que tiver na amostra de dioxinas e furanos. Como eu comentei, né? Deixa de ser apenas uma dosagem agronômica, né? Que o nosso amigo Claudemir é especialista no assunto, e passa também a considerar a parte ambiental. Então, a preocupação deixa de ser agronômica, né? Deixa de ser de produtividade e passa a ser em controle de poluição. É uma mudança significativa, na minha opinião. Bom, perfeito, ficou claro, Homero. Acho que tem mais 2 perguntas aqui que eu vou concentrar nelas nenhuma, já emendando uma outra. Primeiro, só agradecer a Aparecida aqui, Garcês, agradecendo aí você, Homero, parabenizando pela apresentação, muito esclarecedora e objetiva. E aqui a gente tem a pergunta do Fernando Garcia. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Ele fala o seguinte, as usinas que já têm pátio de mistura licenciado devem aguardar a manifestação da CETESB através de carta que será enviada? E, na sequência, a gente tem uma pergunta também do Kevin Henrique. Obrigado aí, Kevin. Homero, boa tarde. As usinas que possuem pátio de mistura, porém sem licenciamento, quais as diretrizes devem ser adotadas? No caso das usinas que já possuem áreas licenciadas, né? A norma fala que só 2 itens estão dispensados, né? O item B1 da norma, ele trata lá que os pátios de mistura licenciados ou em fase de licenciamento que atendam o coeficiente de permeabilidade 10-6, isso era exigência para eles emitirem a licença, né, Fernando? E a distância de 1,5 metro, elas têm que fazer tudo o que estava previsto nos pátios novos, menos os itens A2 e A4,
que é a implantação do pátio, que é um processo de implantação do pátio, que já está implantado, né? E o projeto de impermeabilização, porque ele já tem coeficiente de permeabilidade menor do que 10 a menos 6 centímetros por segundo. Então, ela vai ter que fazer esse relatório, tudo isso que é a amostra de solo, tudo isso que eles falam aqui, e um plano de monitoramento de solo e etc., a menos da implantação do pátio, né? E a impermeabilização, que são itens A2 e A4 da norma. E eu entendo que eles vão ter que se pronunciar, porque se a gente for buscar no item D da norma, documentos a serem emitidos pela CETESB, no item D3, ele diz, na carta, estabelecer o prazo de 90 dias para iniciar o processo de licenciamento ambiental, sob pena de sofrer as sanções legais previstas na legislação. Eles colocam isso, mas nós todos sabemos que, uma vez aprovada uma legislação, ela vale independente de ser comunicada, né? Então, eu acho que essa é uma brecha para ver aí o prazo de 90 dias após a carta aí, mas que os processos devem começar a ser discutidos para ver qual é a implicação das novas diretrizes nos pátios existentes. Porque eles são bem claros, né? Que o pátio existente ele só fica livre das exigências gerais aí, dos itens de implantação do pátio e impermeabilização do pátio, porque já está implantado e porque já está impermeabilizado, porque ele já atende o coeficiente de permeabilidade de 10 a menos 6 centímetros. Legal. Em relação, você acha que eu respondi aí, em relação aos processos sem licenças, né, a gente tem o item B da norma, que trata dos pátios de mistura. A primeira etapa, né, existentes e não licenciados. A primeira etapa de qualquer programa desses aí é você fazer os testes para verificar se ele atende essas exigências, do coeficiente de permeabilidade e da distância de 1,5 metro do piso do pátio até o lençol freático, né? Se você atender isso, levantar as mãos para o céu e partir para fazer o resto das adequações necessárias, aí, como drenagem, coleta de água de chuva, na verdade. A maior parte das usinas só tem resíduo líquido ali quando chove, né? Chorume não tem, é processo aeróbio, né? Que fica ali os depósitos aí, então ele não tem pouco chorume do bagaço em si. Mas o primeiro passo é esse. O primeiro passo é fazer aí o levantamento, né, do local lá, coeficiente de permeabilidade e a distância do lençol, para verificar como é que está a sua situação. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar e eu queria colocar também é em relação às análises dos resíduos, né? As análises dos resíduos, elas têm que ser feitas por um laboratório credenciado, né? Mas o que eu tenho verificado, eu já verifiquei algumas análises, que a pessoa tem expresso os laudos como põe dioxinas e furanos, tantos nanogramas por quilo. Isso aí não atende, né? O laboratório tem que ou ele dá uma relação dos compostos que ele analisou, né? Toda a concentração de cada composto, ou ele já dá calculado em quilos, em nanogramas por tonelada de toxicidade equivalente por quilo. Porque, se vocês forem verificar a norma, na última página da norma, tem uma tabela com os valores do fator de equivalência de toxicidade, né? Então, ele faz lá são 11 elementos,
se eu não estou equivocado aqui, ele faz lá 11 elementos e você tem um fator que foi definido internacionalmente, né, para você multiplicar esse valor pelo fator de equivalência de toxicidade e obter em nanogramas de toneladas de toxicidade equivalente por quilo, né? A pessoa analisar uma dioxina e furano e colocar tantos nanogramas por quilo, por só dioxinas e furano, esse laudo não serve para nada. E eu tenho visto o laudo dessa forma, né? E é importantíssimo a gente agora levantar e fazer uma análise adequada do resíduo que a gente vai aplicar no solo. Eu não sei se eu respondi para o Kevin, mas o início é esse, é verificar quais as condições do pátio existente, para poder estabelecer qual é o plano de ação. Se não atender, se atender, ótimo. Mas se não atender, você tem que fazer um plano, um cronograma, né, de adequação em 2 anos, mas esse cronograma tem que ser apresentado em 180 dias. Eu entendo que a partir do momento que a CETESB mandar uma carta dizendo que você tem que atender a norma. Apesar, né, de que a norma, uma vez publicada, ela vale para todo mundo e você não pode argumentar que você não conhece, não sabe, né? Uhum. Perfeito. Não, ficou ótimo, ficou claro sim, Homero. Acho que o Fernando agradece aqui também. Tem aqui, eu não consigo ver o nome, mas está com o meio ambiente. Ele parabeniza aí pela apresentação, que foi muito esclarecedora. Falando, mesmo ele estando lá no Paraná, é sempre bom saber o que está acontecendo no mundo sucroenergético. Eu deixei aí no chat, pessoal, uma pesquisa de satisfação para vocês responderem e ajudar a gente a fazer outros eventos desse tipo. E também, se quiserem receber um certificado aí de participação, é só se cadastrar lá. Tem Só queria fazer uma observação a respeito do Paraná. Vocês viram quando eu citei bem no começo da apresentação que existia um decreto, e o decreto é federal, criando esse programa de redução de emissão dos poluentes orgânicos persistentes. Então, no Paraná, é tempo para chegar lá, daqui um pouquinho vai chegar também lá. Uma vez já alguém instalou, porque é um programa federal, não é programa... A CETESB está fazendo isso no âmbito estadual, mas ela está seguindo uma diretriz de um decreto federal. Então, vai chegar em todas as unidades do país. Perfeito. E só corrigindo aqui, o nome dele é Sodário. Obrigado aí, Sodário, pela participação. E ele concorda, logo vai chegar. Tem uma última pergunta aqui, Homero, até para a gente finalizar aí, do professor Vico, o Otávio Valsec. Ele fala aí, como você considera esta nova onda para a digestão de vinhaça e torta de filtro para a geração de biogás, né, que tem crescido bastante, como poderia ser tratado o efluente após a biodigestão para ser aplicado ao solo, em função das emissões de gases de efeito estufa, como a compostagem com bagaço, cinzas, ou liquefeito como sai do biodigestor? Bom, o processo de biodigestão, ela remove a carga orgânica, né? Então, eu tenho uma vinhaça com 22 mil, com 25 mil de DBO, e ela remove cerca aí de 90% da DBO. Então, eu ainda vou ter uma DBO muito alta dessa vinhaça, mesmo a vinhaça digerida. Então, eu vou ter que seguir fazendo o plano de aplicação do jeito que atualmente é feito. Só que eu vou ter uma carga menor, né? Porque uma grande parte da carga orgânica foi transformada em gás metano e foi utilizada para geração de energia. Eu vou ter apenas uma vinhaça, porque os nutrientes, o restante, do jeito que entra no biodigestor, ele sai, né? Eu só tenho uma redução de 90%, 85% de DBO.
no sistema de biodigestão anaeróbia. Então, eu vou ter que continuar dispondo no solo. Hoje, a disposição no solo, a gente pode considerar que ela é segura, porque eu tenho a própria norma previa e já foi implantado todas as etapas que estavam previstas na norma para garantia de que a aplicação de vinhaça não causa poluição. Há uma fórmula que me calcula a quantidade agronômica para dispor essa vinhaça aí, adotando aquele parâmetro dos 180 quilos de potássio por hectare, necessidade para fertilizar a cana. Eu tenho um monitoramento das áreas de aplicação de vinhaça, das águas subterrâneas nas áreas de aplicação de vinhaça, que está praticamente implantado. Em São Paulo está praticamente em todos os setores. No Mato Grosso do Sul também tem os programas de monitoramento de águas subterrâneas nas áreas de aplicação de vinhaça. E eu tenho agora, aqui em São Paulo também, os programas de avaliação da qualidade ambiental do solo, né? Então, eu tenho áreas, né? Inicialmente, cada usina, dependendo da particularidade das regiões, escolheu até 10 áreas para avaliar as características do solo e comparar essas características com os valores orientadores de contaminação do solo. Então, na verdade, eu tenho a taxa de aplicação controlada, eu tenho a garantia que eu não estou contaminando o lençol freático pela aplicação, eu tenho os tanques de armazenamento todos impermeabilizados com sistema de dreno de fundo para detectar qualquer vazamento, e eu tenho essa qualidade ambiental do solo, que está sendo apresentada periodicamente aí para o organismo de controle, mostrando que não há procedimento. Então, eu entendo que após o biodigestor, a aplicação no solo é efetiva. Os livros, os técnicos da área, inclusive o Claudemir Penati, tem até literatura mostrando, tem livro escrito e literatura, ampla literatura mostrando do benefício agronômico da aplicação da vinhaça no solo, né? A técnica de retornar ao solo aquilo que a planta do solo retirou. Então, eu acredito que, uma vez feita a biodigestão, a gente consegue obter energia, né? Metano e, consequentemente, energia a partir do metano, e a gente tem um resíduo ainda com um poder fertilizante muito alto aí, né? Os trabalhos que o Claudemir tem publicados aí, o livro, inclusive, mostra os inúmeros trabalhos que ele mesmo desenvolveu, que alguns colegas desenvolveram, no sentido de avaliar o crescimento da planta e as implicações aí no que respeita a quantidade de cana produzida, né? Uhum. Então, eu acredito que isso seja o caminho. Faz a biodigestão e a vinhaça biodigerida é encaminhada como fertilizante ainda para o solo, que principalmente nesse período de guerra, de dificuldade de importação, o reaproveitamento do poder fertilizante da vinhaça é essencial para o setor, né? E para a produtividade agrícola. Perfeito. Bom, né, a gente assim, tá estourado no tempo, mas eu posso deixar de fazer uma última pergunta aqui do Ramon Orlando Villarreal, sempre que nos acompanha aqui. Obrigado, Ramon. Ele fala: excelente apresentação, engenheiro Homero. Acredito que o setor de indústria deve rever o processo de tratamento de fuligem, estudar outras aplicações com a fuligem, tipo tijolos ou alguma outra indicação que você possa ter aí. Ele fala também de tecnologia de caldeira, sistemas para redução dos compostos dos POPs, e fala também aqui que a gente não tratou, né, acho que nesse bate-papo, ou na legislação, não sei como ele quis dizer aqui, mas não foi tratado águas residuárias, vinhaça concentrada, principalmente da concentração da vinhaça. Acredito que o programa de redução de consumo de água sejam revistos. E aí ele fala que, inclusive, está sugerindo para a gente abordar esse tema num próximo evento aí.
Obrigado, viu, Orlando? Se quiser fazer uma conclusão rápida aí. Perfeito, porque você veja que o próprio documento de Estocolmo e o documento brasileiro, eles preveem, né, e a própria decisão de diretoria da CETESB, ele dá um prazo para que as usinas façam as adequações no sentido de reduzir as emissões, né? Então, a discussão de eficiência de caldeira, redução de quantidade de fuligem, o mecanismo de formação desses produtos ainda não está muito bem definido. Mas a gente acredita, né, que se eu tiver uma redução da quantidade de fuligem, se eu tiver aumento de eficiência de queima, em consequência, né, do aumento de eficiência, ter uma redução de fuligem, eu também vou ter uma redução desses produtos formados aí. E a própria decisão de diretoria da CETESB exige que isso seja feito e dá um prazo para apresentação, me parece que até 2025, para cada empresa, para cada usina, levantar qual é a sua carga de dioxinas e furanos e propor, né, o que ela vai fazer para reduzir a quantidade de emissão desse produto. Muito bom. Bom, Homero, só realmente te agradecer, acho que é um assunto realmente importante aí, acho que a gente teve um debate interessante. Agradecer sua participação, de compartilhar com a gente aqui o conhecimento, agradecer a Proamb, a Astecna também, toda a diretoria lá, inclusive o Donzelli está aqui, parabenizando pela apresentação, e esperamos aí ser o primeiro de vários que a gente vai fazer junto. Acompanhe aí lá no nosso portal, na área de eventos, a gente tem outros eventos aí programados, então fiquem ligados. Também surgiram aí, como o próprio Ramon falou, a gente sabe que tem muito assunto para debater nesse setor, a quantidade de soluções e de assuntos que a gente pode trazer. Então surgiram aí também para a gente no nosso formulário, que a gente vai sempre buscar atender e trazer temas relevantes. Homero, só te agradecer e alguma consideração final sua aí. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Quando alguém que tiver algum assunto queira conversar aí, nós também estamos à disposição para discutir, para descobrir os caminhos juntos. Beleza. Obrigado, então, a todos e até a próxima. Um abraço.